Numa época em que não existia previdência social, nem mesmo seguro pós-morte, a Bíblia relata uma situação muito interessante. Eu quero compartilhar com você neste momento algumas lições importantes sobre o valor da amizade e da obediência a Deus. O texto de 2 Reis, capítulo 4, narra que o profeta Eliseu tinha alguns profetas que o acompanhavam. Na inferência do texto nós podemos entender dessa forma. Esses profetas também tinham suas famílias, que por suas vezes também tinham algumas necessidades, e todos eles tinham em submissão e acompanhava o profeta Eliseu em sua caminhada e o projeto que Deus havia confiado ao profeta Eliseu, que era profetizar e colocar a nação do povo de Deus, o povo de Israel, em contato com as verdades de Deus, para que esse povo pudesse ter a sua caminhada e alcançar todas as bênçãos do Senhor Jesus Cristo nesse caminho. Uma mulher, depois de algum tempo, procura o profeta Eliseu e narra, dizendo que o marido dela, que era servo de Eliseu, havia falecido. Como resultado dessa morte, algumas coisas muito tristes vieram a acontecer. Essa senhora descobre que o seu marido havia deixado algumas dívidas para trás. Também ela consegue observar, junto com seus 2 filhos, que também o seu esposo não havia deixado nenhum recurso material, financeiro, que pudesse saldar essa dívida com os seus credores. Como nós dissemos, numa época onde não havia previdência social, nem um seguro pós-morte, essa mulher estava num estado de calamidade. A sua mente não conseguia pensar em outra coisa, a não ser que se Deus não a socorresse, nada mais poderia solucionar essa situação difícil que estava envolvendo agora a sua família. Ao procurar pelo profeta Eliseu, ele faz uma pergunta que muitas vezes eu e você também temos o desejo de fazer, e se não o fazemos, talvez seja por um momento de delicadeza, ou porque a pessoa que está do outro lado comunicando as suas debilidades, as suas mazelas sociais, talvez não suportaria mais alguém lhe perguntando da seguinte forma. Quando ela fala isso, o profeta Eliseu, eu não sei se ele colocou a mão à cabeça, se coçou atrás da orelha. O certo é que ele faz uma pergunta que dá-se-nos a impressão de que tudo havia chegado ao fim. E ele pergunta àquela mulher, o que hei de fazer? O que eu posso fazer? E muitas vezes é isso mesmo que acontece com cada pai de família, com o chefe, com o patrão, às vezes com a mãe que chega diante do filho e esse narra situações difíceis, e ela simplesmente pergunta o que ela pode fazer neste momento, o que nós podemos fazer neste momento. O fato é que algo acontece agora com Eliseu. E ele reconhece que alguma coisa pode ser feita nessa situação, então ele pergunta àquela mulher o que é que ela tinha na sua casa. E ele fala a seguinte frase, declara-me tudo o que tens. 2 palavras interessantes. Primeiro é o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer. O que está ao seu alcance, o que está disponível para você diante das crises circunstanciais, ou às vezes não tão circunstanciais assim, aquelas crises que demoram um pouco mais, surge essa pergunta, o que eu posso fazer? Como que eu vou resolver essa situação? O que está ao meu alcance? Eliseu descobre que a situação que a mulher declara para ele, que os credores chegaram, iam levar os seus 2 filhos para pagar a dívida, porque era tudo que podia se fazer, pois o costume da época era, se alguém morresse, alguém da sua família teria que pagar a dívida. E uma das maneiras era levar alguém para que esse pudesse trabalhar como escravo. Nenhuma mãe gostaria de ver uma situação dessa. E a mãe provavelmente chega com toda a sua força, reuniu toda a sua força, toda a sua disposição psíquica, espiritual, física, quem sabe, para chegar diante do profeta e declarar uma situação dessa. E o profeta pergunta e vê que ele não tinha dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Mas o profeta reconhece que, na condição em que ele estava, e o relacionamento que ele tem com Deus, poderia fazer uma grande diferença nesse momento. Quando essa mulher declara o que ela tem, ela diz, tua serva não tem senão uma botija de azeite. Então Eliseu diz para ela algumas coisas. E o que eu quero dizer aqui para você é que esse profeta, ele era amigo de Eliseu. Ele era companheiro de batalha. Certamente eles oraram por muitas situações adversas por sua nação. Certamente, juntos, Eliseu e esse senhor, cuja Bíblia
não revela o seu nome, ele provavelmente aconselhou muitas situações. Eles passaram por várias circunstâncias que provavelmente não foram tão felizes quanto esperavam, enfrentaram desafios, sorriram juntos, mas provavelmente também lutaram espiritualmente em favor de alguma situação da causa de um profeta. E essa mulher agora, ela lembra Eliseu: o meu marido, ele foi teu servo. Embora Eliseu não tivesse nenhum escravo, por assim dizer, mas essa palavra servo dá a entonação de alguém que se coloca inteiramente à disposição dessa pessoa. E diz assim: olha, tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, toda a minha força psíquica, todo o recurso material, intelectual que eu tenho está ao seu dispor pela sua causa. E é dessa forma que Eliseu entende. Então Eliseu, em um momento cuja Bíblia não diz dessa forma, mas ele se coloca diante dessa mulher e diz para ela da seguinte forma: volta para sua casa. Reúne todos os vasos que você tiver condições de reunir. Vá pelos seus vizinhos e peça-lhes não poucos vasos emprestados, mas muitos vasos emprestados. Veja que coisa interessante. O governo da época não tinha um plano pós-morte, não havia segurança social, não havia um seguro pós-morte. A família teria que estar preparada para todos os revés. O fato é que agora nós vemos aqui o valor de alguém que reconhece que o que estava junto com ele enquanto vivo trabalhou além do seu dever. Ele foi mais que um companheiro, ele foi um amigo. E Eliseu mostra para nós aqui que o amigo, ele abençoa mesmo depois de sua morte. E é lógico que nós não estamos falando que esse profeta que havia falecido, esse auxiliar, esse amigo do profeta Eliseu, estaria retornando de forma nenhuma, pois a Bíblia não deixa em nenhum momento espaço para nós acreditarmos dessa forma, mas Eliseu é o amigo que abençoa a sua família. Primeiro, ele abençoa ao ouvir a viúva. Segundo, ele abençoa ao se propor em fazer alguma coisa. Todas as vezes que você ouve uma situação difícil, alguém que está em crise, e você pergunta: mas o que é que eu posso fazer? Você está se colocando diante dessa pessoa como alguém que pode ser, quem sabe, a única ou talvez uma das últimas esperanças dessa pessoa. Eliseu foi este amigo. Ele abençoou a família dessa pessoa como amigo, como um ombro amigo. Ele ouve essa viúva. Ele compartilha da sua dor. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Eliseu reconhece esse valor. E ele agora coloca essa senhora numa situação muito difícil para algumas pessoas, mas para outras muito cômoda. Qual é a situação difícil? Ora, se eu vou adiante dos meus vizinhos, eu preciso entender que esse vizinho certamente vai me cobrar alguma coisa. Quem sabe uma atenção, alguma coisa que eu deixei de fazer por ele, mas muito cômoda se você é aquele vizinho que não nega um bom dia, um sorriso amigo, que está sempre pronto para socorrer. Quem sabe essa semana você passou por um amigo seu, um vizinho, quem sabe, e ele estava com o seu carro, com uma situação difícil, precisando de alguém que desse um empurrãozinho no seu carro para tirar ele do meio de uma pista e colocar numa situação mais segura, e você fez ou deixou de fazer. Eliseu diz para ela ir às amigas, e ela foi às vizinhas, junto com seus filhos. Eliseu demonstra que quando a crise bate em nossas casas, os nossos amigos precisam saber. Os vizinhos serão incomodados e eles também farão parte dessa solução. Os vizinhos foram parte da solução dessa senhora. Terceira coisa que eu quero comunicar com você é que Eliseu agora, ao colocar para essa senhora que ela deveria fazer algumas coisas, ele recorre a uma situação que a Bíblia valoriza muito: a obediência. A obediência desencadeia milagres, a obediência desencadeia soluções, a obediência desencadeia muitas situações benéficas para o nosso dia a dia. Quando nós passamos por um sinal e ele está vermelho e nós paramos, nós temos a benesse de saber que a pessoa que vai passar no sentido transversal ao que nós estamos parados, ele passará em segurança e nós também estaremos parados em segurança. É importante nós observarmos que a obediência, ela salva a nossa vida. Ela nos coloca em situações de honra, ela nos coloca em situação de destaque, mesmo que por um momento possa parecer que é o contrário. A obediência, ela é amiga e aliada da verdade. Quando essa mulher chega diante disso, ela recorre às suas amigas. O resultado é que esta senhora,
obedecendo a palavra de Eliseu, ela enche a sua casa de vasilhas, e essas vasilhas são cheias milagrosamente, enquanto ela derrama o azeite sobre essas vasilhas vazias, com a pequena botija que ela tinha, que provavelmente deveria estar entre 3 a 6 litros de azeite. Essa senhora agora está vendo o sobrenatural acontecendo dentro da tua casa. Ela retorna a Eliseu, e Eliseu diz agora para ela, então, vende uma parte disso, pague as suas dívidas, e do restante viva você e a sua família. Esse exemplo que Eliseu viveu na sua vida serve para mim e para você. Cultive a amizade. Se dê bem com seus vizinhos, mas sobretudo, obedeça a Deus. Creia em Deus, porque a sua obediência em Deus certamente vai ser a ferramenta do sobrenatural de Deus na sua vida. Deus está interessado no seu benefício. Lembre-se disso. Viva uma vida melhor, porque Cristo veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe.